a Assembleia em si discute ainda a questão, se calhar, de água potável, a questão de energia e entre outros problemas que já poderia se ultrapassar, né, a nossa altura ou a altura em que nós nos encontramos. Agora, por causa desse fator e a questão também da própria reconciliação, que podemos afirmar aqui que foi uma questão que não surtiu nenhum efeito, será que por meio desses fatores que eu elenquei aqui, podemos afirmar que Angola é um projeto falhado, se não mesmo um projeto mal arquitetado? Ou aqui, olhando aqui para a passividade e se calhar um pouquinho ser nacionalista, podemos dar mão à palmatória? Passa aqui a falar de 23 anos de paz que nós temos, e tocou-se na perspectiva do calar das armas. Pronto, e o próprio padre disse que a questão do calar das armas nós não vivemos a paz propriamente dita, até porque os nossos mais velhos também dizem que Angola não é o tipo de Angola que eles queriam. Agora, se é qual também não dizem. Será que as situações que existem não podemos pensar na perspectiva solucionista em vez de estarmos aqui a fomentar com as devidas adaptações os problemas que existam? Nós sabemos que o nosso país nasceu num ambiente de inimizade entre os nossos pais, permitam-me assim dizer, fruto das suas divergências políticas. Não que as divergências políticas sejam más, pelo contrário. No multipartidarismo sempre haverá divergências políticas, mas infelizmente a ignorância política, permitam-me dizer assim, e cidadã dos nossos pais naquela altura fez com que se considerassem inimigos fruto das suas divergências políticas. E é aqui onde entra a minha contribuição e preocupação ao mesmo tempo. 50 anos depois, nós jovens nascidos de 80 para cá, infelizmente, estamos a imitar o comportamento dos nossos pais daquela altura. Estamos a nos olhar como inimigos, fruto das nossas divergências políticas. Devíamos exigir que nos ensinassem a viver de forma sadia, independentemente das nossas divergências políticas. Mas, infelizmente, com o nosso comportamento, como disse, fruto também de alguns interesses, estamos a apoiar o comportamento dos nossos pais. Nos odiamos. Hoje o militante do MPLA tem medo de andar com a sua camisola de propaganda porque pode ser agredido. O militante da UNITA é combatido nas instituições públicas. Só para terem uma ideia, no Balombo, alguns professores lhes foram retirados cargos de coordenação de disciplinas, diretores de escola, porque descobriu-se que não são militantes do MPLA. Eu, quando comentava na Rádio Eclésia, no programa Positivo e Negativo, fruto das minhas posições críticas, fui ameaçado de ser retirado do sistema. Eu sou professor. E quem são as pessoas que faziam essas ameaças? São jovens, com formação, não são ignorantes como os nossos pais daquela altura. Portanto, nós jovens temos que mudar de postura, temos que exigir dos nossos pais, que nos lideram, um país melhor e não apoiar comportamentos de ódio como os nossos pais daquela altura. Essa é a minha primeira contribuição. Temos acompanhado que as grandes decisões do nosso país ainda têm estado concentradas sobre os políticos. Os políticos discutem em vários espaços as grandes decisões do país, sem, em muitos dos casos, buscar a opinião do cidadão, que é alvo dessas decisões do país. Agora, a minha questão é qual é a posição do seu padre, qual é o conselho que o seu padre deixa para que o cidadão, para que a voz do cidadão se faça presente nas grandes decisões do país. Muito obrigado. Falar que, dentre os desafios que nós temos, dois deles, tanto um é a inclusão de todas as classes, todos os grupos, todas as etnias e tribos nos desafios do país. E, portanto, para aqueles que não são atendidos, digamos, em termos mais práticos, mais básicos,
é preciso que as pessoas também vão à busca. As pessoas procurem conquistar, as pessoas procurem, portanto, ganhar aquilo que pode não lhes ser fornecido. Nós estamos a viver agora uma questão da criação de novos municípios, que certamente a maior parte dos analistas não concordam, as pessoas analisam mais pelas autarquias, que era o melhor a se fazer, e estes serviços quase que não vão melhorar em nada. Mais uma vez, ficou violado o direito do cidadão de decidir ele próprio o seu destino. A outra questão que eu trago aqui é ainda a fraca participação cidadã. É um desafio, de facto, que nós temos pela frente. Há dias vimos uma imagem de uma certa mulher que andou por Benguela nua, não é? Nua. E o que mais me preocupou é que as mulheres não reagiram em relação àquela situação. E dizia alguém que a conquista, ou seja, a emancipação das mulheres não é algo que os homens vão oferecer, é algo que elas mesmas têm de conquistar. Portanto, são pessoas que são trabalhadas pelo sistema para atrapalharem a nossa mente, que, no entanto, em cada grupo social tem de reagir. Como é possível o cidadão participar na vida pública do país se muitos deles não têm um conhecimento condigno, ou seja, não dominam a regra partidária do sistema democrático, uma vez que Abraham Lincoln ele define como a democracia é uma ideologia em que o poder emana do povo, o presidente é um simples representante do povo. Como é possível que quando se asfalta a estrada ainda temos Mamad Ansari? Parece que está a fazer favor em alguém. Realmente, a minha linha de pensamento vai quanto aquilo que eu chamo a doutrina partidária. Ou seja, o país, para mim, nesse momento, além de estarmos a falar de 50 anos de independência, 23 de paz, estaremos a pensar numa revolução que da qual não será possível utilizarmos a força, mas sim as mentes das pessoas. E, por outro lado, temos que pensar naquilo que é, por exemplo, que já houve uma divergência que ficou patente, que o maior problema do país está na doutrina partidária, nos dois grandes partidos. Enquanto essa situação continuar, vamos continuar a dar volta, ou seja, a correr uma forma de um ciclo. Não vamos melhorar. Qual é a tua proposta? A minha proposta é partirmos numa revolução na qual a doutrina partidária ou partidárias não se mantém em frente, mas sim o pensamento do que o primeiro angolano, o segundo angolano, o terceiro angolano, a nacionalidade por cima de tudo. O desenvolvimento socioeconômico que o nosso país tem é proporcional aos anos de paz que temos, porque é isso que tem me feito acreditado nos discursos dos nossos líderes. Quando nos falavas da situação assim, de horror em Cabinda, com o reverendo Tony Azinga, que até com a paz tem medo, o país tem medo até da própria paz. Quando nos falavas das 2.000 escolas fechadas, dos homicídios e tal, não seria falarmos de 50 anos de dependência em vez de independência? Primeiro isso. A segunda, a igreja sempre foi uma força moral da sociedade. E a minha pergunta é, como membro da CEAST, temos visto padres que se identificam com cores partidárias. Bom, vamos falar do pecado, não do pecador. E a vossa reverência sabe muito bem. A CEAST não seria um pouco mais dura com esses padres? Estão aí na CNE a representar partidos políticos. A terceira e última, reverência, hoje mesmo está-se a falar da cólera. Não é possível combater a cólera sem água. E as pessoas andam aí de um bairro para outro à procura d'água. Até a própria água é preciso pôr lixívia que é nociva à saúde. O que é que tendes a dizer? Última pergunta. Não sou professor de Direito Constitucional, infelizmente, sou um cidadão só. Vendo os nossos antepassados que lutaram pela independência, eram iletrados.
nós letrados, doutores, mestres, licenciados, que até para lutar pelos nossos direitos não conseguimos, não achais que os nossos antepassados, se calhar, eram melhor que nós, e daí um ancião grita, tua livre lá, caputo. É um projeto falhado, desde 1965. Há um senhor que proclamou a independência de norte, por isso que todas as políticas têm caído sempre na do norte. Então, esse tempo, dizemos que a caminho de 50 anos, um governo sério vai gastar 35 milhões de dólares para fazer uma festa quando os teus filhos estão a morrer com fome. Isto parece que não temos políticos sérios. Por exemplo, eu resido num bairro que a população sobrevive de águas do tanque. Uma água que nem sequer os gados do boi consomem. Os bois não bebem aquela água do Dubai, mas nós estamos a beber, estamos a consumir. E temos estrada que nem sequer até um elantra não entra no meu bairro. Infelizmente, até de moto você sente que todas as pessoas estão a doer. Mas alguns querem defender que estão a trabalhar. Parece que nós temos que parar de travar o povo, porque o povo não quer mais de mentira. Então, o Padre Celestino Palanga leva esta mensagem ao povo de Luanda aqui. Aqui em Benguela, todos os dias os táxis estão a morrer. O canal das armas, infelizmente, aqui não calou-se as armas, apenas, infelizmente, é para recuperar. Ao longo destes 50 anos de independência política e processos de paz, há alguns projetos que têm sido muito sustentáveis, pese embora não tenham tido apoio nacional. Eu, a título de exemplo, aí discordo com a preleção do autor, por exemplo, do senhor sacerdote, o projeto O Seu Povo, Uma Só Nação. Não é que está tão estagnado assim. Há estudos que apontam, quando realizamos estudos comparativos com outros países da região, por exemplo, austral, quer seja a nível do continente, em que os conflitos de origem étnica têm desencadeado muitos conflitos. E nós, em Angola, um país com muitas nações, e não temos tido este problema, então, sim, este é um dado. E depois é a exumação e o enterro condigno de Jonas Malheiro Savimbi, um fato que se enquadra dentro desta reconciliação. E a Civicop, por exemplo. O que eu vou colocar aqui exige-se apenas para um conselho de todos nós que estamos aqui. Diante de todas as situações que foram elencadas aqui, eu quero deixar um conselho para todos nós. Falou-se aqui da questão das mentiras. O país não vai avançar com as mentiras. O país não vai avançar a nos considerarmos como inimigos. Eu tenho estado a avaliar a questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, onde a Ucrânia pede, ou seja, o Zelensky pede todo o tempo armamento. Eu tenho dito assim, o Zelensky pede os melhores armamentos para a Ucrânia. A Rússia vai produzindo armamentos melhores para superar aqueles que estão dentro da Ucrânia que o Zelensky pediu. Mas todos esses pedidos é só para destruir quê? A Ucrânia. Ninguém está a levar o armamento para a Inglaterra, para a França, para a Rússia, não. É para a Ucrânia. Amigos, aqui tem muitos que têm camisolas diferentes, mas estamos a ajudar a destruir nosso próprio país. Quem está vivendo os buracos, quando nós fizemos assim, olha, boicotamos o fulano, estamos a estragar o nosso país. O nosso país está hoje. Hoje eu vivo aqui em Benguela, parece na cidade. Mas aqui bem próximo, se eu meter aí meu carro aqui no 4, cuidado, se você entrar aí com brutalidade, vai partir todas as molas. Então, quem está no marco lá, no marco de Carnaval, lá no Cubal, é igual. Você sai daqui e diz, não, estou na cidade, não, estás no Quimbo. Mas quem está a ajudar a partir esse país somos mesmo nós. Imagina que os dirigentes dos partidos nos usam, até usam acadêmicos, para dizer que olha, Benguela tem água. Não, Benguela tem água, mas é acadêmico. Já imaginaram um licenciado em Direito, sei lá que, está a ser usado para ir mentir os outros? Então, esse é um conselho para nós, vamos abandonar isso. Vamos a estragar o nosso país. 50 anos, nada feito. Nosso magnífico preletor, ao dar o seu parecer sobre o funcionamento político do regime, disse
o MPLA alterou a sua história. Desta feita, eu queria saber a que se referia. Direcionada porque deu para perceber que o preletor tem as suas convicções bem formadas, tem o seu posicionamento, eu respeito, não é? Enquanto professor de Direito Constitucional, os meus maiores desafios têm sido na turma. Encontro estudantes com diversas sensibilidades políticas e tenho de me despir de qualquer camisola para discutirmos abertamente sobre os problemas do país e nunca tive nenhuma dificuldade, nem por isso algum dia fui chamado para ser censurado neste aspecto.